Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. A expiação como defesa. A evolução é um processo no qual aparentemente passas de um estágio ao seguinte. Corriges os teus passos equivocados anteriores, caminhando para a frente. Esse processo é, de fato, incompreensível em termos temporais, porque retornas na medida em que avanças. A expiação é o instrumento através do qual podes te libertar do passado na medida em que avanças. Ela desfaz os teus erros passados, assim fazendo com que seja desnecessário que tenhas que ficar revendo os teus passos sem avançar para o teu retorno. Nesse sentido, a expiação economiza tempo, mas como milagre ao qual serve, não o abole. Enquanto houver necessidade da expiação, há necessidade de tempo. Mas a expiação, como plano já completo, tem uma relação singular com o tempo. Até que a expiação esteja completa, suas várias fases vão prosseguir no tempo. Mas toda expiação situa-se no fim dos tempos. Naquele ponto foi construída a ponte do retorno. O que quer dizer retornas na medida em que avanças? Se nós compreendemos que a evolução é quando você anda para frente. Por isso é incompreensível em termos temporais, porque a expiação diz que você retorna à medida que avança. Retornar para onde? Para a nossa origem. À medida em que avançamos na nossa chamada evolução, nós retornamos para a nossa origem. Se nós viemos da luz, nós temos que retornar para a luz. Se nós viemos, significa que nós saímos de um ponto e nos distanciamos até onde estamos. Não é continuando nessa direção que nós retornamos à nossa origem. Assim, a expiação, ela não segue o entendimento comum da linha temporal. Porque a linha temporal diz assim, que eu nasci e de lá eu vim nessa direção até onde eu estou, e isso é evolução. Que eu passei por todos os estágios até chegar aqui e vou continuar. É para frente que se anda. Isso, na linha do tempo, nós compreendemos assim, chamamos isso de evolução. Aqui diz que nós avançamos à medida que nós retornamos. Como que você vai para frente à medida que você volta para trás? É isso que ele quer dizer, que fica incompreensível.
Porque o primeiro erro foi eu sair de onde eu estava, sair da minha casa. Vamos lembrar aqui da história, da parábola do filho pródigo. À medida que eu me afastava de casa, eu ficava mais distante. E a volta me parecia mais difícil, porque eu ia cometendo erros, e mais erros, e mais erros. Assim, para voltar para casa, eu ia ter que andar sobre meus passos, de volta, na direção da minha casa, até retornar a meu pai. É esse o caminho que nós fazemos quando chegamos até o ponto onde estamos. O caminho que nós temos que fazer agora é o caminho de retorno à nossa origem. Temos que voltar à nossa origem. Por isso que quanto mais nós voltamos, mais nós avançamos. E o que é expiação? Expiação é desfazer erros. Nós vamos desfazendo os nossos erros, e a cada erro que eu vou desfazendo ou corrigindo, eu estou mais perto de casa outra vez. Eu vou desfazendo o meu passado para chegar à minha origem. O que me separa da minha origem? O meu passado. Se eu não tivesse nenhum passado, onde eu estaria? No início. O início de tudo é a casa de meu pai, o início de tudo é a minha origem, onde só havia felicidade, paz e alegria. No entanto, considere assim: eu não sou diferente agora do que no início. Porque eu sempre fui como sou e sempre serei o Filho perfeito de Deus. O que me separa dessa alegria, dessa perfeição, dessa felicidade que tem o Filho de Deus, é essa linha do tempo que contém o passado. Porque a alegria, ela está no presente. O presente real é sem passado e sem futuro. O presente é o presente sempre. Sempre presente. O que me coloca na ideia do futuro é o passado. Porque nós temos aqui uma compreensão de que o meu futuro pode ser melhor. Melhor que o quê? Melhor que o passado. Nós temos ideias equivocadas a respeito do que nós entendemos como lei da compensação, que é uma ideia de causa e efeito. E isso é muito utilizado para tentar compensar os estados sem paz e alegria que nós vivemos. Dito assim, você está nessa situação agora porque no passado você fez alguma coisa equivocada. Uma vez se falava muito em vidas passadas.
e começaram a surgir os terapeutas de vidas passadas. E as pessoas iam lá fazer consultas para saber qual foi a vida passada. Entre os anos 90, anos 2000, quando começaram a abertura dessas terapias, dessas sabedorias, mas muitas delas vinham até nós de forma torcida, diferente do que a compreensão da realidade. Ou muitas pessoas compreendiam equivocadamente o que isso poderia significar. Um dia um rapaz veio falar comigo e ele era muito desajeitado. Muito desajeitado. Ele não se ajeitava na existência dele. As coisas parece que não davam muito certo para ele, porque ele era um pouco diferente do padrão dos demais. Então a gente considerava ele é desajeitado, ele não conseguia manter a atenção, não conseguia manter o foco nas coisas. E aí ele foi fazer uma consulta lá na terapia de vidas passadas. E aí ele veio me dizer o resultado. E ele disse, olha, eu sou assim desajeitado hoje, mas eu fiz uma regressão de vida passada, e numa vida passada eu fui um rei. E a pessoa lá de alguma forma lhe induziu a acreditar isso. Sim. Tem muitas formas de induzir uma pessoa num estado de relaxamento para que ela possa acreditar que está acontecendo alguma coisa em outro momento na existência dela. E eu disse, então isso você trouxe de uma regressão de uma vida passada. Isso, numa vida passada eu fui um rei. Eu disse, isso é que é regredir. Realmente você fez uma regressão. E para que serve isso? Era um rei e agora não é. Veja, isso serve para compensar. Ah, eu estou assim agora, mas na vida passada eu fui um rei. E você era mais feliz? E por que você não é feliz agora? Fui numa feira de antiguidades em Belo Horizonte. E era numa pracinha ali perto não me lembro se era ali no Funcionários, por ali. Bem agradável, eu gostava de ir lá nessa feirinha. Mas aí tinha um senhor lá que ele vendia antiguidades. Mas a primeira coisa que ele me disse quando chegamos na banca dele olha, eu agora estou aqui vendendo coisas antigas, mas eu já fui gerente do Banco do Brasil. Ele estava preso no quê? No passado. E ele usava isso para quê? Como compensação. Mas ele não voltava, ele não se curava do passado. Ele usava como compensação. Essa ideia da compensação, ela é usada assim, da seguinte forma. No entanto, na próxima vida, porque agora eu estou assim, eu vou ser muito rico. Mas que próxima vida? Nós temos que curar o nosso passado agora.
Vejam como é o passado e o futuro. Tudo para tirar o agora. Eu só tenho uma perspectiva de futuro porque eu tenho passado. Se eu não tivesse passado, também não teria perspectiva de futuro, porque é tudo no antes e no depois. No agora, muito pouco. Eu quero ser feliz agora. Então, se eu quero ser feliz agora, eu tenho que espiar o meu passado. O que me impede de ser feliz agora? Não olhe para a ideia de que, mas no futuro eu vou ser feliz. O futuro não existe. Existe uma perspectiva de que se você tem um passado, haverá um futuro. E uma expectativa de que agora eu não estou feliz, mas no futuro, porque eu não estou feliz agora, então para compensar eu vou ser feliz no futuro. A felicidade não está no futuro. Ela está entre o agora e a origem. E entre o agora e minha origem está o meu passado. Se eu não corrigir o meu passado, porque lá estão as causas pelas quais eu não sou feliz agora, eu não vou ser feliz. A casa do meu pai não está, no entanto, não está nem no passado, nem no futuro. No futuro, quando eu morrer, eu vou para o céu. Eu vim do céu e vou para o céu. Você está outra vez olhando o passado e colocando uma compensação. Agora eu estou sofrendo, mas no futuro eu serei feliz. Está tentando uma compensação para o teu passado. Isso não se negocia dessa forma. Isso não funciona assim. Porque Deus está contigo agora. Deus está em mim agora. Eu só não consigo compreender a presença de Deus, e Deus é puro amor, e a alegria e a felicidade são componentes do amor, porque tem um passado entre nós. O meu passado. Então, avançar é retornar para o estado de alegria original. Para isso eu tenho que desfazer o meu passado. O que tem no meu passado? Tem erros, equívocos e crenças. Muitas crenças equivocadas. Então eu tenho que outra vez buscar na minha consciência, na minha mente, tudo o que me impede de ser feliz agora. A sabedoria popular, ela dizem que ali está a voz do povo, é a voz de Deus. Já ouvi dizer isso muitas vezes. Mesmo assim, nós não costumamos dar muita atenção. Porque o que eu escuto muitas pessoas dizerem umas às outras é: por causa de que você está triste? Por causa de que você não está feliz? Por causa de que você está sofrendo? Então, o sofrimento, o não estar feliz e a tristeza tem causa. E a lei de causa e consequência, ela funciona assim. Nós sabemos, através da sabedoria popular, que se você está tendo uma consequência, é porque
tem causa. A causa está no passado. Mas nós temos uma crença também que eu escuto dizer, e isso é a antítese da sabedoria, que são crenças equivocadas. No passado não se mexe. A gente bota uma pedra bem grande em cima e deixa o passado lá. Não se fala mais nisso. Não se traz o passado. E é justamente trazendo o passado para o presente que nós conseguimos corrigir os nossos passos. Porque o passado, ele não está em lugar nenhum, ele também não existe. Mas ele está na tua memória. Logo, onde que nós temos que corrigir? Na nossa memória. É ali que estão os nossos equívocos, é onde está o nosso passado. Ele só existe ali. Se eu for buscar as coisas do passado, elas não estão mais lá. Experimente voltar para um lugar onde você esteve 20 anos antes do agora. Não estão mais lá essas coisas. Muita pouca coisa ainda está lá. As pessoas não são as mesmas. Os lugares não são os mesmos. As edificações não são as mesmas. Tudo está sujeito ao tempo e à temporalidade. Embora no meu passado tudo ainda esteja lá. Então eu tenho que corrigir o que está lá na minha mente. Isso é corrigir os passos e isso é a real evolução. A evolução é um processo no qual aparentemente passas de um estádio ao seguinte. Corriges os teus passos equivocados anteriores, caminhando para a frente. Esse processo é, de fato, incompreensível em termos temporais, porque retornas na medida em que avanças. A expiação é o instrumento através do qual podes te libertar do passado na medida em que avanças. Ela desfaz os teus erros passados, assim fazendo com que seja desnecessário que tenhas que ficar revendo os teus passos sem avançar para o teu retorno. Nesse sentido, a expiação economiza tempo. Mas como milagre ao qual serve, não o abole. Enquanto houver necessidade da expiação, há necessidade de tempo. Mas a expiação como plano já completo tem uma relação singular com o tempo. Até que a expiação esteja completa, suas várias fases vão prosseguir no tempo, mas toda a expiação situa-se no fim dos tempos. Naquele ponto foi construída a ponte do retorno. No fim dos tempos está construída a ponte do retorno. Então nós precisamos de tempo para fazer a expiação. Expiar é corrigir e desfazer. Enquanto a expiação não é completa, o tempo ainda tem utilidade. Depois não precisa mais.
Então, o que é o fim dos tempos? O que são os tempos? O passado e o futuro. Essa é a nossa ideia de tempo. Se você não tem mais nada que prenda ao passado, tampouco vai ter algo que queira te colocar uma compensação futura. Então você estará no presente. O presente é o fim dos tempos. O fim dos tempos não é o fim do mundo, o fim do planeta. Quando eu aprender, vou usar o exemplo de uma escola, todas as lições do currículo, eu não preciso mais voltar ao passado. E nem tenho lições para o futuro naquela escola. Eu posso receber o meu diploma de conclusão. O tempo em que você precisava estar nessa escola não existe mais. Quando conclui o teu aprendizado, termina o tempo. Você é liberado. Assim também termina a nossa ideia de tempo. Então, o fim dos tempos, quando se fala aqui, não é nada catastrófico. Não é a destruição do planeta. Não é a destruição do mundo. Apenas deixa de existir a ideia do tempo. Quando as pessoas dizem, no fim dos tempos, com a ideia de que algo terrível possa acontecer, qual o tempo que chega no fim? Onde está o tempo? A ideia de tempo está no teu passado e no teu futuro. É essa ideia de tempo que acaba. E por que que pode terminar? Porque o tempo é uma ideia. Uma criança não tem ideia de tempo ainda, mas vai aprender porque nós ensinamos. Eu estava na casa de minha irmã e a minha sobrinha pequenininha, acho que tinha 3 anos, ganhou um vestidinho para ir na festa no domingo de uma amiguinha, do aniversário. E era sábado. E ela queria botar o vestido novo. E a mãe dela dizia não. E ela dizia, mãe, eu quero botar o vestido novo. Não. Por que não? Porque você vai sujar, porque esse vestido é para tu usar na festa de aniversário. Mas eu quero botar agora, porque é meu, porque eu ganhei. Mas não, não pode. E ela daqui um pouco voltava de novo. E uma hora ela perguntou, mãe, mas afinal, quando que é amanhã? Que eu só posso usar ele amanhã. Ah, minha filha, amanhã é assim. Você vai dormir e quando você acordar é amanhã. E a casa ficou quieta por mais ou menos 1 hora. E aí ela voltou. Disse, mãe, já dormi, já acordei. É amanhã. Cadê o meu vestido? Vejam onde está a ideia do tempo. E como o tempo é uma ideia. E por que que nós aceitamos essa ideia do tempo? Porque nós
queremos nos situar no tempo e fazemos um tempo e uma cronologia do tempo em relação ao nosso passado e projetamos para o nosso futuro. Então eu quero ter tudo na minha memória arquivado com ideia de tempo, que são as datas. E tem alguma coisa aqui que não funcione nessa cronologia do tempo? Só as coisas que estão fora do tempo. O que está fora do tempo é o presente. E o presente é o ponto mais próximo de compreendermos o que é a eternidade. E a eternidade está de onde eu vim e para onde eu vou voltar. E de onde eu nunca saí. Porque o tempo é uma ideia, a parte da eternidade. Então o tempo ele não é nada. Ele é uma ilusão que nos faz acreditar que o que nós percebemos é real. Mas o que é real não termina. E todas as coisas aqui terminam no tempo. Tudo que é pó retorna ao pó. Se todas as coisas aqui não são reais, o que é real? Aquilo que é para sempre. O Pequeno Príncipe disse que veio de onde ele veio, de sua origem, nas asas de um pássaro. E quando chegou aqui, ele decidiu que ele não queria ficar aqui, ele queria voltar. Porque ele percebeu que as coisas se deterioravam no tempo. E que do lugar onde ele veio não havia tempo. E as coisas não se deterioravam. Uma rosa era para sempre. Nunca se deteriorava. Nunca terminava. E lá ele tinha comunicação com todas as coisas. Sempre, o tempo todo. Ele se comunicava perfeitamente com a rosa e com todas as coisas. E quando ele veio para esse plano, aonde existe a ideia de tempo, ele percebeu que as coisas aqui não duram. E ele queria voltar e não sabia como. Vejam que história interessante essa do Pequeno Príncipe. Ele encontrou uma serpente que disse a ele que sabia como fazer para ele voltar à sua origem. E o Pequeno Príncipe, e porque tem essa ideia de o nome O Pequeno Príncipe? Porque o reino é real. O reino pertence aos reis e aos seus filhos. O filho do rei é o príncipe. Logo então o Pequeno Príncipe, ele disse que não estava gostando daquilo, queria voltar. E contou ao Exupéry que a serpente que morava numa árvore, aonde ele estava lá vivendo,
conversava com ele e dizia, eu faço você voltar se você quiser. Exupéry diz, não ouça a serpente. E um dia o Pequeno Príncipe não veio conversar com ele. E ele foi procurar o Pequeno Príncipe e encontrou lá somente um corpo. E disse, não, você ouviu a serpente. Vejam as nossas ideias sobre o tempo. No livro do Gênesis, está lá a história de como viemos até aqui. Nessa história tem uma macieira, tem a maçã, tem a serpente, tem a Eva e tem o Adão. A macieira era o fruto proibido. A serpente era a tentação para que experimentassem o fruto proibido. Sai ali fora e olha para o céu, vê se tem alguma macieira aí plantada nas nuvens. Saia lá fora e olhe para a terra e veja se você enxerga alguma árvore plantada no chão. Procure uma macieira. Olha na internet, aonde tem árvores de maçã plantadas no chão, vocês vão achar. São Joaquim e Santa Catarina é um lugar bem frio, lá dizem que tem bastante árvores de maçã. Veja, o fruto proibido era a maçã. Era o fruto da terra. Que não era para ver. Não é que era proibido. Mas é que não era para experimentar esse fruto. Porque a ideia era a ideia da ilusão. Mas a serpente era a tentação. E foi uma tentação que trouxe o Pequeno Príncipe até aqui, para experimentar o fruto da terra, assim como está no livro do Gênesis. Mas ele quis voltar. Na Índia, os hinduístas, quando morrem, são levados para os crematórios. São piras a céu aberto, onde os corpos são queimados com lenha, até virar cinza e depois são jogados no Ganges, para purificar, para deixarem tudo o que é daqui, aqui, para que o pó volte ao pó, para que a pessoa não fique presa a nada. A nada que dê ideia da existência de um corpo em algum lugar. Deixa de existir, não existe mais. Voltou às cinzas. O que é do pó volta ao pó. O que é do céu volta ao céu. Mas quem é mordido por serpente não precisa queimar o corpo. Veja que relação com essa história. Porque seria algo assim. Pela serpente, viemos pela serpente e voltamos. Eles têm essa crença. Mas é uma crença. E eles acreditam nisso. Mas veja como está na história do Pequeno Príncipe. Como que ele poderia voltar para o céu de onde ele veio? Para o reino? Deixando o corpo. Porque ele estava preso ao corpo. Ele veio nas asas de um pássaro e não sabia como voltar.
Porque ao chegar aqui, criou o corpo. Então, a serpente disse a ele: se você deixar o corpo, você pode voltar. Você volta para o lugar da sua origem, onde não há tempo, onde as coisas não se deterioram pelo tempo. Porque nós sabemos que as coisas todas se deterioram com o tempo. Todas, sem exceção. Tudo cresce e depois se deteriora, volta ao pó e desaparece. Não importa quanto tempo fica no tempo, mas uma hora desaparece. E desaparece no tempo. Deixa de existir, porque retorna ao pó. Mas nós não precisamos sair do corpo para voltar ao reino. Porque o reino, ele é um estado de amor, paz e felicidade. Eu posso ter isso aqui agora, se eu estiver no agora. Por que é que eu não estou no agora? Porque eu tenho um passado. E o passado não deixa eu ficar no agora. Lembra do que você fez ontem? Lá foi você pro ontem. O que você quer ser quando crescer? Diziam para mim. Lá era eu jogado para um futuro que eu não fazia ideia do que era, criando a ideia de tempo, e que o tempo se dividia em passado e futuro. Agora nós estamos aprendendo o agora. Eu quero ser feliz agora e sempre. E aonde está construída a ponte de retorno a esse estado de felicidade? No fim dos tempos. O tempo termina quando eu não estou mais preso ao tempo. E eu deixo de estar preso ao tempo quando eu compreendo a expiação, que é desfazer todos os meus erros e equívocos. E os erros não estão no futuro, estão sempre no passado. E muito nas minhas crenças equivocadas. E essas crenças me impedem de ser feliz. Eu já compartilhei aqui, contei com vocês, para vocês muitas vezes a história de que eu brincava alegre e contente num sábado à tarde, pulando e rindo no pátio da minha casa, quando o vizinho, que estava na divisa do terreno, disse: "Ah, Jorginho, quem ri muito no sábado chora no domingo." E eu aceitei a crença por algum tempo. Esse é um erro que me impede de ser feliz. Já não mais. Porque eu compreendi que era uma crença equivocada, e quando a gente compreende o equívoco, ele deixa de existir. Isso é expiar. Maravilha. Muito obrigada, Jorge. Jorge, eu queria entender como que fica a questão do karma para o curso em milagres. O karma é isso. É o tempo.
Então, quando a gente expia, esse karma não existe, né? Não. Então, na verdade, não existe o karma, né? Na verdade, não existe. O que existe, o karma também é uma ideia. É uma ideia, né? Também é Entendi. uma ideia, assim como o tempo, para justificar a nossa estada no tempo. Entendi. Então, não existe. Não. Ele só existe. O karma é a mesma. Eu digo que é a mesma coisa que pecado, que erro, que equívoco, ou seja, qual o nome que você colocar. Porque o karma é a lei de causa e efeito. O erro é a lei de causa e efeito. Porque se você tem a ideia de que karma é uma coisa que você tem que cumprir para compensar uma coisa errada, é a ideia do passado, é a ideia da expiação. Entendi. Então, ele não existe. Também não existe. Mas como nós acreditamos na existência, ou você expia, ou você acredita e fica nele. A ideia das coisas que existem e que não existem, ela é muito interessante, porque veja assim, tem uma cadeira aqui na minha frente. A cadeira também é uma ideia. Alguém teve a ideia de pegar uma árvore, serrar, moldar e fazer uma cadeira. Então ela existe ou não existe? Ou é só uma ideia? Ela existe porque eu acreditei nessa ideia e materializei essa ideia. Então nós aprendemos aqui assim, acreditar na cadeira é o erro número 1. Por quê? Porque eu acreditei nessa ideia da cadeira e estou com a cadeira aqui e acredito que ela vai durar para sempre. Eu não compro uma coisa que a pessoa diz, olha, eu vou te vender essa cadeira, mas já vou te avisando, ela não dura nada. Ela segue aquela ideia de que tudo que é sólido se desmancha no ar. Pode ser que quando você chega em casa ela já não esteja mais, já tenha virado pó. Você compra uma cadeira assim? Não. Eu compro porque acredito que ela vai durar muito tempo no tempo. Até que a pessoa compra porque acha que isso vai ficar para os netos. Quero que passe de geração em geração. Olha, essa cadeira pertenceu ao meu tataravô. E a nossa ideia de que as coisas, que as ideias perdurem no tempo. A cadeira é uma ideia. Então, é um erro acreditar na existência da cadeira. Esse é o erro número 1. O erro número 2 é negar a existência da cadeira. Ela está aí, não há como negar que não está. Por que o erro número 1 é acreditar na existência? Porque nós acreditamos que a existência está associada à ideia de eternidade. Esse é o erro. A existência é assim. Existe, agora não existe. Agora existe, agora não existe. Tudo que é sólido desmancha no ar. Então, existe, agora não existe. É um erro acreditar na existência. O erro número 2 é negar a existência. Está aí. Nós não negamos a existência da ideia. O que nós fazemos é corrigir na mente o equívoco de que se existe é para sempre. Aquela outra ideia que diz penso, logo existo, também está equivocado. Porque a existência não é pensamento. Seria assim, existo, logo não penso.
penso, logo vivo. Ou só está vivo quem pensa. Ou só a vida está associada ao pensamento. Então o pensamento não está associado à existência. A existência está associado a ideias. Essas ideias formam crenças. Então não devemos subestimar o poder de uma crença. Essa crença de que quem ri muito no sábado, chora no domingo, tem colocado ainda muitas pessoas na tristeza, assim, não posso rir, porque quando você diz quem ri num dia, chora no dia seguinte, isso vai adiante. Então quem ri no domingo chora na segunda, quem ri na segunda chora na terça, que vem daquela ideia equivocada da compensação. Que eu escuto muitas pessoas ainda com essa crença. E essa ideia do karma. Não tem karma. É tudo lei de causa e efeito. Então é tudo uma ideia. É tudo uma crença. Deixamos de acreditar na eternidade e passamos a acreditar na existência. É isso que o Pequeno Príncipe não queria aceitar. Não, isso aqui não me serve. As coisas estão se deteriorando na minha frente. Isso não pode ser. Isso é a ideia do tempo. Mesmo tendo um corpo e estando aqui, eu posso ser feliz, sim. Quando você desfizer todos os erros e as ideias são erradas, as crenças que nós temos também tem muitas crenças equivocadas, e isso nos impede de ser feliz. Quantas vezes eu ouvi dizer, mas isso está no meu destino. Mas então deixe de estar, que deixe de estar. Porque nós estamos perdidos no tempo e no espaço e acreditando em coisas que não são reais e não têm significado, nós nos perdemos de nossa alegria, nossa paz e nossa felicidade. Porque nada do que nós conquistamos nos dá alegria, dessas conquistas materiais, contém a alegria e a felicidade que está na nossa mente. Mas nós não conseguimos reconhecer porque nós estamos reconhecendo somente o que está lá fora. As ideias que se materializam, se tornam sólidas e se desmancham no ar. Então não podemos reconhecer o que não é sólido. E a alegria não é algo sólido. A cadeira não pode conter a alegria. Mas a alegria está contida em mim. E se nós conseguirmos alcançar isto, nós vamos conseguir a alegria. E aí eu posso ter a cadeira, eu posso ter a cortina, eu posso ter o abajur, eu posso ter todas as coisas. Porque não vou estar acreditando a elas minha felicidade.
mas sim a utilidade que elas têm para mim agora. Então eu posso ser feliz agora. É só eu cruzar essa ponte, que está no final dos tempos. Logo, retornando, o fim dos tempos é quando eu deixo de acreditar nas coisas temporais. Mas aí eu vou ficar sem cadeira? Não. Eu apenas deixei de acreditar nelas. E nas crenças que estão associadas a elas, de que isso pode me trazer felicidade. Vamos acreditar somente naquilo que é real. E as coisas que estão na nossa existência, no tempo e no espaço, e que ocupam espaço no tempo, nós não acreditamos e não negamos. Elas têm utilidade para o nosso aprendizado. E podemos ter todas as coisas. E podemos ter tudo do bom e do melhor aqui. Nada está na ideia de que não nos é permitido. O que nós não podemos é morder o fruto da terra, é comer o fruto da terra, que é a ideia da maçã. O que é comer o fruto da terra? É acreditar, se alimentar disso, de que isso é verdadeiro. Essa é a ideia da macieira. E a serpente é a ideia da tentação, de que nos alimentarmos do fruto da terra é real. Tudo é simbólico e tudo é para o nosso aprendizado. A expiação é um compromisso total. Ainda podes pensar que isto está associado à perda, um equívoco que todos os filhos de Deus separados fazem de uma forma ou de outra. É difícil acreditar que uma defesa que não pode atacar seja a melhor defesa. É isso que quer dizer, abre asas, os mansos herdarão a terra, fecha asas. Eles literalmente a conquistarão devido à sua força. Uma defesa que funciona em duas direções é intrinsecamente fraca, precisamente porque tem dois gumes e pode voltar-se contra ti de forma muito inesperada. Essa possibilidade não pode ser controlada a não ser pelos milagres. O milagre volta a defesa da expiação para a tua real proteção. E na medida em que vens a ser cada vez mais seguro, assumes o teu talento natural de proteger os outros, conhecendo a ti mesmo como um irmão e um filho. Eu lembrei que, estando nós na Índia, fomos visitar o túmulo de Gandhi. E lembrei dessa ideia da defesa que não pode se voltar contra você. Que dizem, e eu sei disso muito superficialmente, que Gandhi utilizou para libertar a Índia do colonialismo, dos invasores estrangeiros. Que ele dizia, não revidem, não se defendam, não façam nada. Dizem que foi desta forma que ele se libertou, ou se libertou, acho que ele se libertou, sim,
e conduziu a Índia para a libertação dos invasores. E a expiação nos é oferecida com essa ideia de que é uma defesa que não pode ser atacada, que não tem dois gumes. Porque ninguém pode atacar você, usar contra você a expiação, que é a ideia do perdão. O perdão é desfazer. E como diz aqui, todos que passamos por aqui temos sempre a ideia da perda. E nos prendemos muito a isso, a defender o que temos. Não podemos perder. E o perdão é a ideia de você dar a perda. Aquilo que está perdido, perdido está. Se ficarmos presos nas nossas perdas, e a perda não tem, como um dos princípios do Curso em Milagres diz, não tem maior ou menor. Um milagre é um milagre. Então, também esse princípio serve para medir todas as coisas. E a medida é, não tem perda maior ou menor. Tudo é uma perda, é uma perda. Quem mensura a perda sou eu. E a minha medida é diferente da sua. A minha perda, sob a sua fita de medir, pode não significar nada para você. E eu posso ficar preso numa perda insignificante para você, mas que pode parecer muito grande para mim. E assim é com todos. Dar o perdão é porque ele já coloca qualquer perda, então é grande para qualquer um. Então dá o perdão é dar a perda. Também, como nós podemos criar uma palavra nova, dar significado a ela. Como nós podemos pegar uma palavra já existente e dar a ela um novo significado. Então também trago a ideia do perdoare. E o que é o perdoare? Para doar. E o que é para doar? Se perdeu, doa. A vaca perdida. Azar de quem perdeu, sorte de quem achou. Xing, então, dos grandes sábios. Se você perdeu a vaca, dá a perda. Porque se você der, ela deixa de ser perda e passa a ser doação. Doa para quem achou. Porque quando você dá uma coisa, a pessoa que ganha tem alegria ao ganhar. E se a pessoa tem alegria ao ganhar, dar e receber é a mesma coisa. Quem dá alguma coisa a alguém que fica alegre ao ganhar, fica alegre também. Mas se você fica preso na perda, aí você fica com azar. Não fica com alegria. Então, qualquer perda é para doar, é perdoar, para doar. Perdeu, não achou mais, está perdido, dá o perdão. Porque aí você está dando alegria para quem achou. E como dar e receber é a mesma coisa, o azar deixa de existir porque você fez uma doação. Não perdeu nada.
e você fica com alegria. Quem fica preso na coisa perdida não prospera, não vai para frente. Então, para eu me liberar e prosperar, a minha mente tem que estar na prosperidade e não na perda. Ou você está na prosperidade ou você está preso na perda. Estendo a todos as bênçãos de Deus, para que possamos compartilhar a alegria e a felicidade do reino, na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar.